Eu vou falar sobre dois assuntos, sobre a assistência social, mas eu vou continuar um pouco a discussão sobre a privatização das unidades escolares, né? Para quem, então, assim, não visitou várias unidades, a gente, no nosso mandato, a gente já visitou o mandato, né? Eu e os assessores, eu acho que 70% ou 80% da rede municipal de São Paulo nesses meus 4 mandatos. Tem um diagnóstico, assim, das unidades escolares que eu acho que nem a Secretaria Municipal de Educação tem. E aí a gente vê, né, porque a gente faz essa relação toda, então as pessoas vão, né, jogando as mensagens para a gente, falando, olha, aqui está com tal problema, aqui está com tal problema. E assim, e o que a gente mais vê? Né, a vereadora Silvia já falou de um problema gravíssimo aqui. Está faltando a coisa mais básica. Não é a água que antes às vezes faltava, né, vereadora Silvia? Está faltando papel higiênico nas unidades escolares. Inclusive, algumas só estão funcionando porque pegaram emprestado papel higiênico com outra unidade escolar. E aí, assim, só que a outra unidade já falou, ó, já estou dando o que eu tenho, eu não vou dar mais. Ou seja, se não for papel higiênico para as unidades, é o servidor público que vai comprar do seu bolso. Agora, se terceirizar, você acha que o terceirizado vai pegar do seu bolso, até porque vai ganhar menos, porque terceirizado eles são altamente explorados, vai tirar do seu bolso para a unidade continuar funcionando? Outra coisa que estão colocando uma denúncia aqui para a gente essa semana, desde a semana passada, aliás, mas que essa semana outras unidades estão falando, tem 15 dias, por exemplo, que a Lume não fornece o material de limpeza. De limpeza. Então você tem as pessoas lá, né? A empresa tem as pessoas para fazer a limpeza, mas não tem material de limpeza. E aí, às vezes, aí a DRE fala assim, a compra do PTRF. Não, o PTRF é para outras coisas, é para comprar material pedagógico, é para consertar lá uma torneira que quebrou, alguma coisa assim. Não é para ficar comprando material, sendo que está no contrato para a empresa fornecer. Então, isso que é terceirização. Isso é terceirização. E a gente está sabendo já que a própria secretaria já intimou a Lume e mesmo assim a Lume não manda o material. Ou seja, nem a Secretaria Municipal de Educação controla essas empresas. Elas fazem o que quer, tem um contrato lá, porque não exige delas, porque não aplica multa, porque não rompe o contrato, então pega uma outra empresa. Não, mas vai levando até o limite, até não ter condições de fazer o atendimento nas nossas unidades escolares. Aí fora isso, estou falando das terceirizadas. Agora, a novidade, sabe qual que é? A novidade é você chegar na unidade escolar e falar, a empresa terceirizada de alimento, vereador, está trazendo a quantidade certinha. Se o estudante quer repetir, ele não tem mais direito, porque não tem o alimento para repetir. Porque a empresa terceirizada, apesar de estar no contrato lá, ela não cumpre o contrato. E assim, se a criança quer repetir, é porque não foi colocado uma quantidade suficiente, ou seja, a quantidade de alimento que está indo para as unidades escolares está indo insuficiente e aí não tem o que repetir e a criança ainda fica com fome. É isso que é terceirização. É isso que é terceirização. E aí as pessoas não vêm falar desses problemas. E a gente está falando aqui, não é isso aqui novidade. O que às vezes eu, a Silvia, o Celso, a Luana traz aqui, não é novidade. A gente está denunciando isso aqui há anos aqui, há anos. E mesmo assim não se resolve. Você chega lá na unidade escolar, vai ouvir os mesmos problemas. E tudo isso fruto de terceirização. Aí quando a vereadora Luana chega aqui e fala que o prefeito está sendo investigado na máfia das creches, não é o pessoal que está falando, não é a Câmara Municipal que está falando. Quem está falando é a Polícia Federal, quem está falando é a Justiça. E nós não estamos falando que ele está cometendo um crime, porque ainda ele não foi provado se ele cometeu um crime ou não. Mas a gente lê jornais, e os jornais falam o quê? Que apareceu sim cheque na conta pessoal do prefeito e cheque de empresa que presta serviço para a prefeitura. Então, assim, são evidências que estão lá. A justiça que vai falar se realmente ele cometeu crime ou não. Mas eu acho muito estranho mesmo,
uma pessoa que está sendo investigada, não estou falando que ele está culpado, porque ainda não acabou, o processo não está em trânsito de julgado, não acabou todo o processo. Mas eu acho estranho uma pessoa investigada, sim, investigada, querer privatizar o restante da educação. Porque aí sim, aí passa-me um monte de coisa na cabeça. E assim, essa questão da máfia das creches não é novidade também. Não é novidade. Eu mesmo no outro mandato, eu denunciei várias entidades que estavam fazendo coisas ilegais e foram descredenciadas. Eu também conheço várias entidades que fazem um trabalho muito bom mesmo, que inclusive, né, eles têm que pegar e conseguir arrecadar dinheiro a mais, porque o que a prefeitura manda às vezes não é suficiente. Mas tem uma parte dela que infelizmente só pensa em lucro e vê a educação como mercadoria. E fora isso, nas terceirizadas, que abre um precedente enorme para a corrupção. E aí eu não entendo porque o prefeito não deixa acabar esse processo para mostrar a lisura dele, para falar assim, bom, agora eu vou terceirizar e privatizar, porque vocês viram que eu não tenho nada com essas denúncias. Agora, se provar o contrário, infelizmente, só me resta pensar isso, né? Está querendo que tenha mais terceirização para aumentar a boquinha daqueles que implementam a corrupção na rede municipal de educação. É uma coisa ou outra. Prudentemente, eu esperaria para acabar o processo. E mais ainda, né? Já mostrei... vou até aqui pegar uma situação que é interessante, porque aí também outro argumento para terceirizar é falar que, mas o liceu, né? Nota do IDEB do liceu, 4,6. Aí você vai pegar as escolas municipais. Tudo bem, tem escolas como 4,6 também, né? Mas tem escolas com 5,1. A IMF Professora Maria Rita de Cássia. Tem escolas com 6,3, né? A IMF Joaquim Cândido de Alves Azevedo Marques, né? Tem escola de 6,5 aqui, ó. EMF Olavo Pesotti. Quer dizer, se a gente for aqui então discutir IDEB, porque eu não acho que o IDEB deve ser um ranking para falar que escola é pior ou é melhor. Aquela que está com nota baixa significa que aquela precisa de mais investimento. É porque às vezes ali faltou várias coisas. Faltou o professor módulo, que é o professor substituto, faltou módulo naquela unidade, faltou AVE, faltou quadro de apoio. Os estudantes daquela unidade estão com condições muito mais vulneráveis e dá menos condições do aprendizado. Tem unidades, como eu falei, por exemplo, na cidade de Tiradentes, que o estudante não tem banheiro. Isso faz toda a diferença para um estudante ir para uma escola que às vezes não tem nem onde tomar banho, do que um outro que tem todas as condições de ir. A prefeitura, para quem não sabe, quase não está fornecendo, por exemplo, ônibus para as crianças, os estudantes fazerem alguma atividade externa, né? Aí depois pega uma entidade e dá todas essas condições para falar que ela é melhor, né? Então, o que está acontecendo aqui é um descalabro. O que está acontecendo aqui é setores privados querendo pegar o dinheiro público. E a gente sabe como é que funcionam essas coisas. No Brasil sempre foi assim. Aqueles, quando podia, né, financiar eleição, que empresas podiam financiar eleição, a gente via o descalabro que era o financiamento dessas empresas para determinados partidos e para determinadas candidaturas. Hoje não pode mais de forma legal. Não pode mais de forma legal, né? Agora, as coisas às vezes acontecem do dono da empresa, como ele pode financiar ou doar, né, até 10% da sua imposto de renda anterior. Esse pessoal tem um imposto de renda muito alta. Então eles estão dando agora no nome da sua pessoa física, mas que são empresários que ficam financiando e bancando candidaturas. E bancando candidaturas para depois fazer essa patifaria que estão fazendo, que é querer meter a mão no dinheiro da educação. Basta a gente olhar, inclusive,
os prestação de conta aqui da Câmara Municipal. Às vezes você vai ver, né, que a pessoa não recebeu aqui de um dono de empresa em São Paulo, mas recebeu de um dono de empresa do interior. Porque faz a coisa cruzada, né? Joga o dinheiro do candidato a vereador ou a prefeito lá, e o de lá joga para cá. Então, assim, meio para driblar essas coisas, tem. Agora, não tem como falar, não tem, me desculpe, quem fala isso é porque não entende nada de educação, eu sou professor, não tem como provar que essas gestões são melhores. As gestões do município de São Paulo, se você pegar, por exemplo, os 25 diretores afastados, a maioria tem mestrado, doutorado e muito deles pós-doc. Pós-doc. Inclusive, ia colocar pessoas para dar formação para esses 25 que foram afastados, iam colocar professores que nem doutorado tinha. Vossa Excelência concede uma parte? Com certeza, vereadora. Eu não entendi a parte que Vossa Excelência falou da prestação de contas na Câmara, que a Câmara faria alguma coisa cruzada para esconder alguma coisa. Não entendi essa parte. Não a Câmara, estou falando que os partidos se utilizam desses mecanismos para fazer doações cruzadas. Mas tem alguma coisa específica aqui da casa? Não, estou falando da Câmara de São Paulo. Estou falando as câmaras, no geral, fazem isso. Câmara de Deputados, a LESP, ou lá do Rio de Janeiro, eles fazem sempre doações cruzadas. Isso quem está falando não é eu. Os jornais acabam, às vezes, denunciando isso. É dos jornais que eu tirei isso, vereadora. Porque ouvindo eu fiquei com a impressão de que era a nossa contabilidade aqui. Não, imagina. A nossa da casa, entendeu? A Câmara, enquanto instituição, ela nem faz esse tipo de coisa, são os partidos. Porque com todo respeito, sim, quando Vossa Excelência fala dessa forma, veja bem, eu entendo que Vossa Excelência possa fazer uma ilação. Talvez mas não deixa de ser uma acusação, sim, né? Aí eu falei, mas será que é a nossa contabilidade aqui da casa que tem alguma fraude? Não, a contabilidade da Câmara nem se envolve com isso, com coisa de eleição, vereadora. Então, não tem como provar que isso é melhor. Tudo aqui é um discurso montado para enfiar a mão no dinheiro da educação pública municipal. O outro assunto que eu ia falar é sobre os SUAS, mas eu tenho só 2 minutos, eu acho que não vai dar para falar o que eu queria, então vamos continuar no debate da educação, que é melhor, presidente. Então, para quem não sabe, inclusive, eu acho que o prefeito deveria ser processado, porque você vai nas unidades escolares, eu gostaria que os vereadores fossem conversar com as crianças, com os estudantes dessas unidades. Sabe o que eles estão fazendo? Estão chorando lá. Porque estão falando assim, eu sou o culpado porque meu diretor vai embora? Estigmatizando aquela criança, aquele estudante daquele jeito, ao ponto das crianças estar chorando porque vai perder o seu diretor. Esses diretores, para quem não sabe, a grande maioria delas, ou quase a totalidade, é o que tem mais vínculo com a sua comunidade escolar, que tem relação, que conhece o aluno, que conhece o pai do aluno, que conhece aonde mora, que tem uma relação forte, ou se sabe que se tem alguma ocupação, como está a situação da ocupação, porque tudo isso, inclusive, influencia no aprendizado. Então, o problema aqui não é jogar a culpa nas costas de uma única pessoa. Isso aí é uma falácia. Inclusive, vamos ser honestos aqui, né? No meu ponto de vista, isso aqui é para escamotear a incompetência do secretário. Porque depois que esse secretário entrou, as notas desceram, foi em toda a cidade, não foi nessas unidades escolares que estão com nota de IDEB baixo. Então, assim, se um secretário entra e uma gestão entra, né, porque essa gestão é continuação da Bruno Covas, ou seja, todas essas gestões aí, o IDEB só vem diminuindo, e aí quer jogar a culpa em 25 diretores, a incompetência do prefeito, a incompetência do secretário, que não consegue resolver os problemas das unidades escolares, e tantas delas que eu venho nessa tribuna elencar o tempo inteiro. Aqui eu já cansei de denunciar, coloquei no Ministério Público e no Tribunal de Contas do município, por exemplo, as salas multidigitais,
que é lá o telão, com o notebook, com o projetor, ficaram mais que 2 anos encaixados, em caixas lá, mais que 2 anos, porque eles compraram os equipamentos e não tiveram, né, uma expertise para depois instalar aqueles aparelhos. Quer dizer, ou seja, aqui a gente vem denunciando o problema em cima de problema da incompetência desses que se dizem gestores ou que estão na pele de secretário. E porque, por conta disso que a unidade tem um monte de problema. E aí vem aqui querer jogar a culpa nas costas de 25 diretores. E mais ainda, era essas 25 escolas que eles vão privatizar. Conforme o povo se levantou, conforme a comunidade escolar se levantou e não deixou, agora vai querer privatizar essas outras 3. Mas a ideia era privatizar aquelas 25. Mas o povo não deixou as 25 e também não vai deixar as outras 3. Muito obrigado.